Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja sobre todos nós, amém? Fico feliz por poder estar aqui com vocês. Eu espero que nós possamos discutir algumas coisas necessárias para esse assunto tão importante. Nós vamos estudar metodologia, vamos discutir um conjunto de coisas para as mais diferentes abordagens. Vamos falar também sobre discipulado e sobre liderança. Então nós vamos começar com o evangelismo, passando por discipulado e falando um pouco sobre liderança. E eu quero primeiro pedir a vocês que nós tenhamos um período de todas as dúvidas, vocês façam anotações. Nós não temos uma apostila, nós temos só um esboço daquilo que vai ser tratado, e à medida que nós formos discutindo, vocês tenham dúvidas, anotem aí, marca a sua pergunta, porque nós vamos nesses 3 dias discutir formas de evangelização, discutir grupos diferentes, tá? E tem que ter essa consciência. Eu sou um crítico assim ardoroso daquela ideia de método tal, 7 leis, 4 princípios. Sou muito crítico disso, porque requer às vezes do ouvinte, da pessoa que você está evangelizando, que ela seja totalmente passiva aos seus comentários. E eu não sei se o problema está só comigo, mas eu acho que vocês também têm essa experiência. Raramente, eu pelo menos nunca encontrei essa pessoa que você está evangelizando e ela fica totalmente calada. Ela não pergunta nada e você diz: olha, você é pecador, e ela, Jesus é o Salvador, Ele veio, Deus fez um plano de salvação para você, existe inferno, existe céu, e aí se você entregar a vida para Ele, você vai para o céu. E aí ele olhou para você e disse: olha, eu quero esse Jesus. E nós a cada dia estamos tendo uma sociedade mais crítica, as pessoas fazem mais perguntas, né? E como diz um professor lá da PUC do Rio Grande do Sul, ele diz o seguinte: nós temos que dar respostas novas às questões novas, e não respostas velhas a questões novas, né? O Banuzilis, o dono dessa frase. E às vezes nos parece que nós continuamos dando respostas velhas a questões novas. Nós estamos vivendo na maior era de conhecimento da história humana. Nunca circulou tanto conhecimento entre nós quanto hoje. Então é óbvio que numa era de tanto conhecimento e questionamentos dos mais variados, a minha crença e a sua crença também entram debaixo desse fogo cruzado. Então, evangelizar é ter um conjunto de sensibilidades que nós vamos pensar aqui, analisar juntos e tentar trabalhar. Nós vamos ter um intervalo depois, tá? Um intervalo de 10 a 15 minutos, depois vamos retornar, e eu vou deixar as perguntas para o final, as perguntas de hoje para o final de tudo, tá certo? Pessoal, aqui não é palestra, aqui é classe mesmo. Eu só estou aqui em cima, eu queria estar embaixo, só estou aqui em cima por causa da gravação de hoje, então é melhor eu estar aqui, né? Por causa da dinâmica de gravação. Mas se imagine numa sala de aula, não numa conferência, tá? Dúvidas? Eu quero que você anote e depois nós vamos responder todas essas dúvidas, ok? Então vamos primeiro fazer uma oração depois dessa introdução aqui, né, dessa palavra inicial para vocês, para que nós possamos discutir um pouco a introdução e a base aqui sobre uma estratégia de evangelização,
dentro da pessoa de Paulo, que eu gosto muito e queria comentar com vocês. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos orar. Pai, graças te damos pelo grato privilégio que o Senhor nos concede de estarmos aqui, ó Deus. Te louvamos e te engrandecemos nessa noite pela oportunidade que o Senhor nos dá de pensarmos, ó Deus, não só sobre a evangelização, mas também em cada um de nós como evangelizadores. Ajuda-nos, ó Pai, a abrirmos a nossa mente, o nosso coração nessa noite, e que o Senhor venha concluir em nós, em cada homem e mulher aqui nessa noite, o teu querer. Que possamos, ó Deus, estar aqui com corações abertos e sensíveis à tua voz, e que o teu Espírito, ó Deus, seja aquele que nos convence a cada momento. É o que nós te rogamos em nome do Cristo. Amém. A metodologia prática de evangelismo e discipulado. Então, eu começo aqui trabalhando sobre um aspecto importante, que é o aspecto dos ismos, né? Dos grupos filosóficos, religiosos, que nós temos hoje aos milhares. Aliás, esse foi o grande preço pela mentalidade da reforma protestante, tá? Porque a reforma protestante, ela naquele afã de separar-se da Igreja Católica, né? A princípio reformar, a reforma não deu certo, porque a Igreja Católica não foi reformada, mas acabou havendo uma cisma, e esse grupo que sai forma o protestantismo, né? Do qual todo o evangelicalismo é filho. Então nós somos, de alguma forma, protestantes, temos uma identidade protestante. Mas aonde ocorreu o problema? A Bíblia é um livro fácil de entendimento? Sim ou não? Por que vocês ficaram calados, todo mundo? Já percebi que não, né? Não é um livro fácil de entendimento. É um livro que foi escrito em outra língua, né? Em 3 idiomas que hoje são totalmente diferentes, mesmo existindo, tá? Como toda língua é viva, o hebraico hoje falado em Israel não é o hebraico bíblico. Tem muitos judeus que falam o hebraico, obviamente, como língua materna deles, cresceu em Israel, fala hebraico, mas se você der uma Bíblia, um texto maçorético para ele ler, ele vai ler, mas não vai saber o significado de muitas palavras. Por quê? Porque é um outro hebraico. Da mesma forma, a língua grega, não é? O grego do Novo Testamento é o grego koiné, o grego comum, mas a língua grega, o grego falado hoje na Grécia, é o grego moderno, não é? Então toda língua é viva, pessoal. Eu lembro que eu assisti um filme, não me lembro o título do filme, era sobre no século XVI, no Brasil do descobrimento, se traziam mulheres jovens, né, que eram de Portugal, que tinham sido deixados em orfanatos e cresceram em orfanato, então não tinham família. Pegavam aquelas jovens, mandavam para o Brasil para casar com os colonos aqui, né, e firmarem família e aquela coisa toda no período do século XVI, na colonização. O filme é em português, é um filme brasileiro, em português, mas em português do século XVI. Você tem que assistir o filme com legenda. Língua portuguesa, a língua que eu e você falamos, mas não é o mesmo português, porque a língua é viva. Todo idioma é vivo, por isso que os idiomas nascem, vivem e muitos morrem,
né? Está aí a língua latina, que só é usada no Vaticano. Língua que ninguém usa mais. Quem é que vive falando latim? Entende? Então, a reforma protestante, ela tem um lado positivo de uma crítica, mas ela abriu uma fenda bem grande. Por isso, que depois da reforma, se pulverizou o cristianismo. Do primeiro século até o ano 1054, teve a primeira cisma. O que era a primeira cisma? A igreja do Ocidente católica e a do Oriente ortodoxa grega. Isso em 1054. Depois, em 1517, com a reforma protestante, hoje nós somos mais de 33 mil denominações e seitas. Então, isso é a prova que a mentalidade protestante serviu também para criar muitos grupos, porque rompeu com a Igreja Católica e tinha qual ideia? A Bíblia na mão de todos, a Bíblia na mão de todo mundo, e ao mesmo tempo que a Bíblia está na mão de todo mundo, essas pessoas vão ter livre interpretação. Porque lembre-se, uma das críticas da reforma protestante foi exatamente a Igreja Católica, não é, como a única intérprete da palavra. Uma das críticas é essa, não é? A Igreja não é a crítica ao chamado magistério da Igreja, que a Igreja tem a interpretação correta das Escrituras. Então, essa ruptura abre o quê? Você agora não precisa de nenhuma igreja para interpretar a Bíblia, não precisa nem de sacerdote, leia e seja um intérprete. Tinha um fator positivo? Tinha, mas já se sabia que isso não tem como dar certo. Por quê? Nunca na história da revelação bíblica, nem no judaísmo, nem no cristianismo do primeiro século, pessoas tinham acesso à Escritura sem mediação. Se você estudar sobre isso, você vai ver. E aí nós temos hoje, né, em pleno século 21, um monte de gente com Bíblia, com as ideias mais absurdas. E você já deve ter encontrado um monte de gente aí. Se você não encontrou, você deve ter chegado de Marte agora, né? Porque o normal é nós encontrarmos as pessoas com as ideias mais absurdas, conceitos totalmente fora de tudo, e nós estamos hoje, a cada dia que passa, vendo os crentes com dois problemas básicos. Um deles, a maioria dos crentes não tem intimidade com o texto bíblico. Crentes de 5 anos, 10 anos, 15 anos, que nunca leram a Bíblia toda. Esse é o primeiro problema. Por que a igreja brasileira tem sofrido tanto? Pastor, os modismos. Modismo só funciona no meio de gente que não tem condição de crítica. Porque você, com a Bíblia na mão, bem compreendida por você, modismo não vai afetar a sua alma. Não vai. Entende? Então o grande problema, esse é o primeiro problema, é o problema de não termos familiaridade com o texto bíblico. A maioria dos crentes nunca leu a Bíblia toda. Esse é um grande problema. Porque a religião cristã é a religião do livro. É a religião do livro. Gira em torno de um livro. Tem uma discussão no meio da teologia se o cristianismo gira em torno de uma pessoa, que é Jesus,
ou em torno de um livro, que é a Bíblia? Já me perguntaram isso. Eu digo, para mim, gira em torno de um livro. Por quê? Porque se eu arrancar a Bíblia, que Jesus eu vou pegar? O Jesus que nós cremos é um Jesus que nós cremos totalmente confiados no livro. Então a nossa crença gira em torno do livro, das figuras, né, das doutrinas que ali estão. Então esse é o grande problema. O segundo grande problema é de nós não estarmos sintonizados com a nossa época. Quais são as discussões que estão rolando dentro da nossa sociedade sobre religião e sobre fé? E isso cria o quê? Uma bolha. Já viu aquele lance de filho de crente? O cara nasceu, os pais se converteram, quando ele nasceu já estavam na igreja, os pais já estavam na igreja, ele cresceu, nasceu e cresceu dentro da igreja, o ambiente que ele conhece é esse. Aí ele vai para a faculdade. Em 3 anos, 4 anos, a fé dele vem invertida. Se ele não descrer, ele passa a relativizar tudo. Então tem alguma coisa muito errada com a igreja, que não está dando capacitação suficiente para que os nossos jovens que crescem dentro da igreja consigam interagir com este mundo fora da nossa bolha cristã. Não tem outra resposta. E aí vamos discutir um pouco sobre isso. Então, pensar um pouco nesses ismos, né? E como... abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 3, versos 15 e 16, só para ilustrar. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3, versos 15 e 16, só para ilustrar um pouquinho essa questão. Capítulo 3, versos 15 e 16. Ok? Está aí. Antes santifiquem Cristo como o Senhor no coração, e estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados em suas calúnias. Ok? Pensa bem nisso. A primeira orientação de Pedro, essa epístola, é uma epístola geral, não é carta pastoral, não é epístola pastoral, é uma epístola geral. Então Pedro aqui não está escrevendo para pastores, para evangelistas, para diáconos, sei lá o que você imagina de liderança. Não. Ele está escrevendo para a igreja no geral. E ele diz algumas coisas curiosas. No verso 15 ele diz: antes, santificar a Cristo como o Senhor em vosso coração. O primeiro ponto é esse. Para nós cumprirmos a vontade de Deus em qualquer área do nosso relacionamento com Ele, primeiro, eu e você devemos lembrar que não somos donos de nós mesmos. O que é santificação? Definição mais comum, né? Mais vulgar, né? No sentido de comum, é separar. O que é o santificado? Separado. Separei, santifiquei. Nós temos a ideia de santificação como separar algo para o uso divino. Essa é a ideia de santificação. Separar algo para que Deus esteja usando esse algo. Separar algo de forma que Deus possa estar usando. Então, Pedro diz, em outras palavras, lembre-se que você não pertence a si mesmo.
E a maioria dos problemas que nós criamos para nós mesmos, né? Que temos aquela mania de culpar tudo, culpa o diabo, né? Tudo é o diabo. Mas aqueles problemas que eu e você criamos para nós mesmos, a maioria deles é porque em algum momento nós esquecemos esse princípio. Eu não pertenço a mim mesmo, aí eu quero agir de acordo com o que eu acho, com o que eu penso e com o que eu sinto. Quebramos a cara. Então Pedro diz que o primeiro princípio é o princípio da santificação. Segundo, ele diz que além de santificar-se, devemos estar preparados para responder a todo aquele que pedir a razão. Isso é legal. Pensa bem. Pedro usa uma palavra aqui grega, a palavra logos, a mesma palavra que é usada em João, quando foi traduzido para o português, que Jesus é o verbo. Então nós temos aqui nesse texto algo muito curioso. Ele diz que eu e você devemos estar preparados para dar a razão da nossa, da esperança que é em nós. Então quando alguém chega para você e pergunta, vem cá, o que você crê nesse livro aí, na Bíblia? O que você acredita nesse livro? Eu acredito, porque sabe, eu me sinto bem quando eu leio esse livro. Esse livro me conforta. Eu tenho uma má notícia para você. O Alcorão também conforta o muçulmano. Entende? Conforta também o muçulmano. Se não confortasse, ele não o leria. Entende? Todas as pessoas que fazem parte de algum grupo religioso estão nesses grupos religiosos porque elas têm crenças que as atraem. E não só crenças, mas sentimentos. Ninguém está lá na Umbanda porque acha que não presta, porque não gosta. Olha, estou aqui no terreiro, mas detesto o terreiro. Estou na missa, mas, sabe, detesto a missa. Estou na mesquita, mas não gosto. Não existe isso. As pessoas têm uma identidade de sentimento. Nós não temos uma identidade de sentimento com a fé? E todos nós que temos essa identidade de sentimento, não esqueça, o outro que tem uma outra crença também tem um sentimento com relação à fé dela. Por isso que Pedro usa a palavra logos, que é a ideia de um princípio racional universal, algo que eu entendo, você entende, seguindo o mesmo raciocínio, vamos nos encaminhar às mesmas conclusões. Por isso que eu não posso basear minha fé apenas em sentimento. Eu me sinto bem. Eu gosto das músicas. Eu gosto de ouvir o pastor pregando. Por quê? Porque se você tem uma fé baseada só nisso, no dia que você não gostar mais do pastor pregando e da música, você vai abandonar a igreja. E a igreja não é para você não deve estar nela porque você gosta. Você deve ser convencido racionalmente, não simplesmente um sentimento. Entende? Pedro diz então que nós devemos estar preparados para responder a todo aquele que pedir a razão. Por que você crê na Bíblia? Porque você nasceu numa família que cria na Bíblia? Isso não é nenhuma resposta, porque um budista vai dizer que acredita na Tipitaka, que é o livro budista, porque nasceu na família budista, né? O judeu vai dizer que gosta da Taná porque nasceu numa família judia. Isso não é suficiente. Pedro disse que nós devemos saber a razão. Devemos ser capazes de responder logicamente. Lembre-se que a palavra aqui é logos, razão. Logicamente, porque cremos. Você está preparado para isso?
Se alguém perguntar para você por que o Jesus ensinado no cristianismo é o verdadeiro e não o Jesus do islamismo, e não o Jesus do budismo, de algumas correntes budistas, eu não vou dizer do budismo em geral, mas de algumas correntes budistas, não o Jesus de alguns tipos de judaísmo. Por que o Jesus que você crê é melhor do que o outro que eles creem? Isso é que Pedro está falando, a razão, responder a razão da fé. Só que nós, amados, estamos presos a tantas coisas, que tempo para buscar respostas a essas perguntas, nós muitas vezes não procuramos, não temos tempo para isso. Um conjunto de outras coisas que nos fazem deixar essas questões lá para o finalzinho, e aí quando nós nos encontramos com pessoas que fazem perguntas para nós sobre a nossa fé, questionam a nossa fé, nós não temos resposta. Pedro está combatendo isso. Lembre-se, primeiro, você não é dono do seu nariz, amém? Esse amém foi muito fraco. Você não é dono do seu nariz, amém? Amém. Melhorou. Não somos donos de nós mesmos. A salvação, ela é de graça para quem a recebe, não para quem pagou o preço. Jesus pagou um alto preço, entende? O último aspecto, que é um aspecto muito curioso, verso 16, fazendo todavia com mansidão e temor. Ou seja, eu tenho que me santificar, responder a razão da minha fé, e eu não posso fazer isso nervosinho não, nervoso, já quer brigar. Quando a pessoa diz, não acredito em Jesus não, esse Jesus você acredita aí, é um fanfarrão, aí você já quer brigar, porque chamou Jesus de fanfarrão, entende? Não é esse o nosso intuito. Pedro diz que nós temos que responder com mansidão e temor, com boa consciência. Você não precisa brigar com ninguém para convencê-lo da verdade do Evangelho. Lembre-se disso. Pastor, mas toda vez que questiono a minha fé, eu começo a ficar vermelho, a minha orelha começa a ficar quente. Tem gente que é assim, né? O rosto começa a ficar vermelho, a orelha, se você pega, dá para fritar um ovo na orelha. Nervoso, fica nervoso, quer brigar. Você às vezes demorou anos e anos para crer no Evangelho, e você ria e blasfemava do Evangelho. Aí quando você se converte, você quer que as pessoas ao seu redor se convertam nos 5 minutos, nos 5 primeiros minutos que você quer conversar com ela. Mas para você foram 10 anos de oração, pegou uma pessoa que te suportou muito, né? Você olha e diz, como é que fulano teve tanta paciência comigo? Entende? Mas nos convertemos e achamos que não, que já vamos falar, a pessoa já vai cair no chão, chorando, perguntando, como é que eu posso fazer para ser salvo? Aí você vai dizer, creio no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. A pessoa diz, eu creio, então pronto. E a gente sabe que ocorrem coisas desse tipo, claro. Deus continua sendo o principal agente de conversão dos pecadores, né? Eu vou até corrigir essa frase, não o principal, mas o único. Ele só nos usa como instrumentalidade. Quem convence é o Espírito Santo, do pecado, do juízo e da justiça, tá certo? Então, através desses princípios aí de Pedro, eu queria que você desse aí um pulinho aí na página 2. Nós vamos falar sobre o Paulo, tá? Nós temos
aquela ideia, né, que Paulo foi basicamente o único missionário da igreja de Atos, não é essa a impressão que a gente tem? Você lê Atos e diz, só dá Paulo, é de ponta a ponta. Pedro e João fica na penumbra, aparece, mas é Paulo. E aí você lembre-se de uma coisa, o livro de Atos, entre a morte de Jesus, certo? A morte de Jesus e sua ressurreição, e a morte do apóstolo João, que foi o último dos apóstolos que morreu, nós temos nesse período mais ou menos 70 anos. Guarda isso na cabeça. Tá certo? 70 anos. Mais ou menos. Porque datas na Bíblia, quer sejam de livros ou de eventos, sempre são aproximadas. Poucas datas a gente tem uma certeza assim absoluta. Por exemplo, destruição de Jerusalém. A gente sabe que foi no ano 70. Entendeu? Você não pega nenhum livro que diz assim, entre 68 e 71, ou 69 a 71. Não. Mas o nascimento de Jesus nós não sabemos exatamente. Por um simples problema. O calendário que nós usamos, que é o gregoriano, só foi estabelecido no mundo em 1582. 1582 anos depois do nascimento de Jesus foi estabelecido o calendário. Então nós temos problemas com datas dentro da história cristã. Mas pense nisso. 70 anos. Então, aquele primeiro capítulo de Atos, tá? Do primeiro capítulo de Atos, que Jesus aparece ressuscitado, fala para os seus discípulos, até a morte de João, lá em meados do Apocalipse, nós temos quantos anos? 70. Atos, do capítulo 1 até o capítulo 28, nós temos ali aproximadamente 30 a 32 anos apenas. Ou seja, eu tenho mais história não contada no primeiro século da igreja, porque se de 70 anos eu tenho 30, 32 em Atos, e é o único livro que nós temos sobre a história da igreja no primeiro século, eu tenho mais história não contada do que história contada. Deu para entender? Raciocínio? E essa figura que nós temos mais central é Paulo. É a figura mais central que nós temos ali em Atos, como missionário, aquela coisa toda. Lembrar, quem assistiu aquele filme Ressurreição? Assistiram? Filme que tem lá acho que é não sei se é um centurião, ele chega em Jerusalém no dia que Jesus está crucificado. Pôncio Pilatos chama e diz, esse cara é de um grupo aí e tal, e eu quero que você termine o serviço, acompanhe o sepultamento dele e tal, porque tem uns discípulos dele aí, tudo para não criar mais tensão do que isso aqui já criou. Já assistiram o filme Ressurreição? Então o que acontece? Ele vai lá, como eu não vou dar spoiler do filme, mas lá no finalzinho você vê aquela cena dos discípulos se despedindo ali no mar da Galileia, 2 evangelizando uma pessoa e tal, aí a pessoa sai, o outro, olha, legal, tipo, valeu e tal, né? E aí eles se despedem e cada um vai para o seu lugar evangelizar. Bonito, mas não foi assim. De Mateus 28, né? 19, 20, da ordem ali do ide por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações, até o capítulo 7 de Atos, 7 por 8 de Atos, que é o assassinato do Estevão e a igreja sair de Jerusalém, nós temos mais ou menos 5 anos. Não se importem muito com esses detalhes que eu menciono, porque
Historiador gosta de data, né? Então, historiador gosta de data. Então, historiador que não gosta de data não serve para dar aula de história. Então, eu gosto muito de data. Mas temos 5 anos. Pensa nisso. Ou seja, não teve esse negócio de Jesus chegar e dizer assim, ó, vão por todo mundo. Pega o evangelho para toda criatura, e todo mundo saiu, opa, correndo, vamos e tal, e evangelizaram os 3 continentes do mundo da época. Porque na época o mundo todo para eles são 3 continentes, não é? Só que não foi assim. Eles ficam ali, porque Jerusalém é a zona de conforto, e todo mundo está ali em Jerusalém, e está muito legal em Jerusalém, até que Deus permite o assassinato de Estevão, de uma forma violenta, brutal, terrível. E aí todo mundo diz, opa, vamos picar a mula daqui, que não dá certo nesse negócio não. Jerusalém está tensa. Entende como funciona? E aí muitos dos discípulos saem, e é nesse contexto que você vai ver esse panorama missionário surgindo dentro do livro de Atos. Dá uma lida na sua Bíblia, capítulo 7, capítulo 8, e aí logo no começo, capítulo 9, nós já temos a conversão de quem? De quem? Saulo, ou Paulo, né? Que não tem esse negócio de mudança de nome não, tá pessoal? Era Saulo, depois quando ele se converteu, não. Um usa um nome judaico e outro usa o nome latino, romano. Tem esse negócio de mudança de nome. Saulo ou Paulo ia na mesma coisa. Ninguém chamava Paulo de Paulo quando ele chegava na sinagoga para evangelizar. Entende? Então não tinha essa mudança. Depois que ele se converte, ele vira Paulo. Menos. Então nós vamos pensar a estratégia de Paulo em Atos 17. Tá? Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Por que Atos? Por que eu escolhi Atos 17? Escolhi Atos 17 por uma questão bem interessante. Todas as vezes que eu leio Atos 17, eu vejo muita semelhança com desafios que nós temos hoje. É óbvio que não são iguais, né? Quando você tira um sujeito histórico, eu não posso, por exemplo, eu não posso analisar um período, um personagem histórico sem analisar o tempo que ele viveu. Então é óbvio que o que aconteceu em Atos 17 não aconteceria hoje no mesmo molde. Deu para entender? Mas nos coloca, você vai identificar algumas questões que são comuns hoje para quem evangeliza. Para quem não evangeliza, para quem nunca se atreveu a falar de Jesus para alguém, você não vai sentir diferença mesmo. Mas para quem já tentou, sabe, aquela coisa de sentir aquela vontade de falar de Jesus, e você começa, e a pessoa começa a interrogar ou questionar a sua fé, você diz, opa, será que eu estou bem preparada para isso? Então nós vamos ver algumas questões curiosas. Verso 16, do capítulo 17, tem um princípio interessante, né? Antes, deixa eu explicar o contexto. Capítulo 16, o capítulo 17, Paulo está com Timóteo e outros, na mesma estratégia, ele passa por Tessalônica e Bereia, com a estratégia que Paulo era expert em realizar. Se você olhar a estratégia de Paulo, você vai ver que ele tinha uma forma de trabalhar. Qual era? Escolher uma cidade influente, um grande centro, e um grande centro que tivesse uma sinagoga. Essa é a estratégia básica de Paulo. Se bem que nós vamos ver em Atos 17 que ele não é um homem de uma estratégia única, mas o modelo dele é esse. Chega num lugar, numa cidade, onde é que tem um lugar de oração? Não tem uma sinagoga, mas tem um lugar de oração aqui? Tem.
Onde é que o pessoal, onde é que os judeus olham? Ah, lá naquele lugar, vai lá. Se não é uma sinagoga, sinagoga. E a partir disso, ele tem aquele sua forma, né? O modus operandi de realizar seu trabalho de evangelismo. E esse texto do capítulo 17 quebrou um pouquinho a regra, mas vocês vão entender. Eles passam em Tessalônica e em Bereia, por isso passa a ter perseguição. Os judeus de Tessalônica vão até Bereia e perseguem Paulo lá. O negócio pega fogo, esquenta, e aí as pessoas que estão com ele o tiram daquele foco de pressão e o levam para Atenas. E chega para ele e diz: ó, dá um tempo aí, depois a gente vem te buscar. Só para tirar Paulo desse foco de perseguição dos judeus, que começaram em Tessalônica e chegam até Bereia. Tá certo? Mas Paulo não ficava quieto. Aí ele está lá em Atenas, então ele não fica quieto também. E aí nós temos alguns princípios. O primeiro princípio é o que está aí no verso 16, né? Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se o quê? Em face da idolatria dominante na cidade. A história do Paulo que vai evangelizar em Atenas, aqui para um grupo especial, porque lembre-se que lá também ele tinha ido numa sinagoga, depois foi para uma praça, e depois chegou no Areópago, tá? Mas ele apresenta um sentimento muito interessante. Ele começa a evangelização dele porque ele sente um espírito de revolta. Revolte-se contra a idolatria e o politeísmo alienante de Deus em nossa era. É isso que é o princípio bíblico que nós temos aí. Só que nós somos tão pobres na nossa geração de pensamentos desses, que nós queremos colocar todas as pessoas no céu. É gente boa demais. Olha, ele está lá na igreja tal, ou está lá na religião tal, ele crê diferente de mim, mas será que Deus vai ser tão mal ao ponto de mandar essa pessoa boníssima para o inferno? Mas, espera aí, ele adora o Deus da Bíblia? Não, ele não adora o Deus da Bíblia, mas ele é uma boa pessoa. Não é esse o nosso sentimento bem moderno? E isso é falta de Bíblia, pessoal. Por que isso é falta de Bíblia? Porque a Bíblia diz que Deus encerrou a todos debaixo do pecado, a fim de usar de misericórdia para com todos. Aos olhos de Deus não existe ninguém bom. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O texto não diz: alguns pecaram, os perversos pecaram, os malignos pecaram. Não, diz todos. Então, essa empatia que nós temos pelas pessoas boas aos nossos olhos, e eu tenho uma má notícia para você: Deus não vê como vê o homem. Então, por isso que uma das doutrinas mais questionadas hoje por muitos teólogos, né, por muita gente que escreveu muito para a igreja durante um período, é a doutrina do inferno. Será que é compatível essa doutrina com um Deus bom? Como é que um Deus bom envia pessoas boas aos nossos olhos para um lugar tão ruim? Entende? E por que, irmãos? Porque nós não estamos nos importando
com o Deus que os outros creem. Paulo se importou. E quando eu falo de deuses, eu não estou falando de divindades metafísicas, mas de muitas outras divindades: dinheiro, fama, sexo, poder e um conjunto de coisas. Esse materialismo exacerbado na nossa sociedade, onde as pessoas têm valor pelo que elas possuem, né? Olhamos a roupa das pessoas, o calçado, o cabelo, o batom, o perfume, a marca do desodorante. As pessoas valem pelo seu CPF, não pelo que elas são, mas pelo que elas têm. Paulo começa o seu espírito de evangelismo porque ele sente uma revolta em ver tanta gente que poderia adorar um Deus verdadeiro adorando divindades falsas. Essa é a primeira revolta de Paulo, que vai dar start a tudo que ele vai fazer aqui. Verso 22, vamos ver agora o verso 22. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, diz: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. A estratégia de Paulo é legal. Por isso que eu coloquei aqui no nosso esboço: inicie seu diálogo com a pessoa que crê diferente de você, sempre focado nas virtudes da crença do outro. Já prestou atenção que nós fazemos exatamente o oposto? Paulo olha e diz assim: olha, senhores atenienses, vocês são muito religiosos, vocês gostam de fé, vocês gostam de crença. Paulo começa com um elogio. Vivemos no maior país católico do mundo. Maria é um personagem totalmente, né, como diz em inglês, outlaw, fora da lei, né? É um personagem. Você já ouviu mensagem sobre um monte de mulher na Bíblia, mas não se prega sobre Maria. Por que não pregamos sobre Maria? Ah, não, pastor, Deus me livre. Que é isso? Maria não dá, não. A gente prega até sobre Raabe, mas Maria não dá. Isso é puro preconceito evangélico. Puro. E às vezes vamos conversar com um católico, aí começamos a falar mal de Maria. Mas eu não entendo porque tem crente que fala mal de Maria. Porque eu nunca vi um texto bíblico falando mal de Maria. Até quando Jesus diz para ela: espera um pouquinho aí, segura as pontas, em outras palavras, ela age de uma forma natural, humana. Entende? Imagine isso. Maria tinha uns 12 anos, com 12 anos mais ou menos, que era a idade que as mulheres judias casavam, 12, 13 anos. O conceito de infância que nós temos não existia na antiguidade. É um conceito construído a partir do século XIX. Não existia esse conceito na antiguidade. Mas aparece um anjo, Gabriel, e diz que ela é bendita entre as mulheres. Diz que ela vai ser a salvadora, mãe do Salvador, do Redentor de Israel. E ela diz: cumpra-se em mim. Ela é uma jovem cheia de fé. Por que o nosso coração se empolga quando a gente lê a história de Daniel, que chegou na Babilônia com mais ou menos uns 15 anos? A gente diz: um jovem cheio de fé. Mas com Maria não é a mesma coisa. Maria é um modelo de fé maravilhoso para nós, porque é bíblico.
Pastor, mas e o que as pessoas fizeram com... Nem eu nem você temos nada a ver com o que fizeram com Maria. Não tem um texto bíblico que Maria pediu algum tipo de culto a ela. Então nós continuamos naquilo que a Bíblia ensina sobre Maria. Só isso. E às vezes nós perdemos essa oportunidade de falar para os católicos a partir de Maria. Por que você não chega para o católico, no lugar de já falar mal de Maria? Eu fico doido quando eu vejo crente falando mal de Maria, né? E primeiro é um analfabeto bíblico, não conhece nada da vida dela. Depois, uma pessoa que um anjo que assiste diante de Deus diz que ela é bendita entre as mulheres, e eu digo que não é. Então eu acho que o Gabriel conhecia muito mais da ordem divina do que eu e você. Mas por que você não diz, olha, o que você acha de Maria? Porque eu acho Maria um personagem marcante da fé. E aí você vai ter uma abertura para um diálogo. No lugar de você dizer, isso aí é idolatria, ó. Isso é coisa do capeta aí, ó. Esse é o colar de Aparecida aí do diabo. Isso é do capeta. Desse negócio aqui que eu já quebro. Você entende? Paulo começa com um elogio. Então, inicie seu diálogo sempre focando nas virtudes da crença do outro. Vai conversar com o testemunho de Jeová? Diz: como vocês são zelosos, vocês vão de casa em casa, que coisa bonita, que zelo. Começa com um elogio. Se tem uma pessoa que toda vez que ela te vê, ela só faz comentário negativo de você, você vai querer conversar com ela? Você tem lá uma pessoa que você conhece, que toda vez que ela encontra com você, diz: ô fulana, você está acabada, hein? Teu cabelo está um bagaço. Você vai, opa, essa aqui é a amiga que eu gosto. Ó, homem não tem esse problema. Homem se cumprimentando é aquela coisa educada, fina. E aí, sem vergonha, barrigudo, né? Careca. É assim. Mulher não. A mulher chegava para outra: e aí, barriguda? Acabou, amizade. Essas coisas para os homens aumentam a nossa relação. Você diz: esse cara aqui é chegado. Entende? Comece com um elogio. Terceiro, verso 23. Versículo 23. Porque passando, olha o que Paulo vai dizer: porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Paulo procura encontrar na fé deles um ponto de contato. O que é um ponto de contato? É algo que tem na crença do outro, que eu posso iniciar um diálogo comum de fé. Então Paulo olhou para tudo que era lá, tinha o altar, não sei quantos altares, mas o altar, a história do altar ao Deus desconhecido é uma história que aconteceu 6 séculos antes de Cristo, quando houve uma grande peste na Grécia. Muitos atenienses morreram e tentaram de tudo, invocaram os deuses, fizeram de tudo, e os deuses do panteão grego nada responderam. E aí foram trazer o Epimênides de Creta, o cidadão que Paulo cita em Tito 1, chamando de profeta ateniense, cretense, aliás, aquele que diz que os cretenses são feras terríveis, ventres preguiçosos. E aí esse cara é trazido, porque é um sábio, e ele faz uma leitura da coisa e diz: não, tem uma outra divindade, nós não estamos conseguindo alcançar o que queremos,
Porque existe uma outra divindade acima do nosso panteão, que nós não conhecemos. Então vamos fazer o seguinte: vamos alimentar a ovelha, soltar no campo. Onde a ovelhinha de barriguinha cheia parou para comer de novo, marca a ovelha, marca o local, faz um altar. Não sabemos o nome desse Deus, vamos colocar o Deus desconhecido e vamos sacrificar a ovelhinha gulosa, dos olhos grandes, zoiuda, naquele altar. Então essa é mais ou menos a história do altar do Deus desconhecido. E aí o que acontece? Essa peste cessa. Então aquilo ficou na mente de muitos atenienses até aqueles dias. E aí Paulo chega e diz: está vendo aquele altar ali? Ao Deus desconhecido, esse Deus que eu estou trazendo. Ou seja, ele procura algo que eles têm lá para aproximar aqui. É isso que você tem que fazer. Está querendo evangelizar uma pessoa que é ateu? Primeiro entenda o que é ateísmo. Porque senão, quando você for comentar sobre o ateísmo dele, a crença, porque o ateísmo também é uma forma de fé, é a fé na descrença. E aí ele, não é? Você vai dialogar com essa pessoa, você tem que conhecer, senão você não faz isso que Paulo fez. Verso 28, para a gente ir para o primeiro intervalo, verso 28. Aí Paulo diz: pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como algum dos vossos poetas tem dito, porque dele também somos geração. Sabe de onde Paulo tirou isso? Se você pegar todo o Antigo Testamento, dos judeus na época, né, de Gênesis a Crônicas, a divisão dos livros é diferente da nossa, mesmo conteúdo com divisão diferente, você não vai encontrar essa citação em lugar nenhum. E Paulo tirou essa bendita dessa citação da onde? Do hino a Zeus. Paulo pega um texto de um hino pagão, conhecido por eles, e menciona. Isso mostra uma coisa curiosa. Use, quando necessário, a fonte canônica do outro. Eu, quando começo a evangelizar um kardecista, eu quero ver se amanhã eu tenho tempo de exemplificar isso, eu começo entre o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. E a Bíblia, pastor? A Bíblia vem depois. Por que a Bíblia vem depois? Porque ele tem mais crença nesses livros do que na Bíblia. E aí o que eu faço? Menciono o livro dele. Questão de número 625 do Livro dos Espíritos. Quem foi o ser mais importante que já veio a essa terra? É perguntado isso. E aí o Espírito responde o quê? Jesus. Ele é o ser mais iluminado que já veio. Tudo que ele ensinou era verdade, não é? Porque ele era movido pelo Espírito Divino. Irmãos, o livro espírita está colocando a bola na marca do gol para você chutar, sem goleiro. Você vai discutir que não é verdade? Qual foi o ser mais puro que já veio esse mundo? Tudo que ensinou era a mais pura verdade de Deus. Era movido pelo Espírito Divino. Você viu aí, né? Você ficou esperto, né? Era movido pelo Espírito Divino. Quem era? Jesus. Você não vai discutir, não, porque está aqui nesse livro, não é verdade. Não. Estou falando de Espírito, vejo o negócio mexendo no meu pescoço. Eu digo, o Espírito aqui não tem vez não, meu. Eu sou batista, mas não estou morto. Então use, quando necessário, a fonte canônica do outro. Tá certo? Vai evangelizar uma testemunha de Jeová? Bíblia das testemunhas de Jeová. Vai evangelizar um católico? Bíblia católica.
Pastor, mas que heresia é essa? A Bíblia Católica tem livros a mais do que a nossa, 7 livros a mais, outros textos e tal, o senhor está doido? O interessante é que tudo que está na Bíblia Católica está na sua Bíblia, porque a Bíblia Católica tem acréscimos, não tem, não foi retirado nenhum texto que está na sua Bíblia. Então quem é que está em vantagem? Você. Verso 29 a 31, só para nós vemos esses versículos aqui. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Pode seguir o próximo versículo, até o 31. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que em todo lugar, que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Ok? Então, o que Paulo está mostrando aí? Apresente sempre a essência da mensagem que deseja compartilhar para aquele momento. Você vai falar de quem? Da sua igreja? Fale de Jesus. Ah, não, porque minha denominação, porque olha e tal, você, não existe nenhuma denominação dada entre os homens pela qual importa que você adore. Não, fale de Jesus. E aí, versículo 32 a 34, conclusão disso aqui para a gente ir para o intervalo. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris e com eles outros mais. Pergunto para vocês, a estratégia de Paulo funcionou? Sim ou não? Sim. O Deus de Paulo era diferente do nosso? É o mesmo. É o mesmo. Se você propor no seu coração a criar estratégias de Deus para evangelizar, Deus vai te dar estratégias como deu a Paulo, para que você engrandeça o nome do Senhor. Amém? Nós vamos para o intervalo, mas antes de sairmos, eu gostaria só de apresentar um material que está ali sobre a mesa, para vocês conhecerem. Tem um livro, Manual Jovem de Aplicação Pessoal. É um livro para jovens a partir dos 14 anos, onde se trabalha aspectos fundamentais da relação dele com Deus, tá? Amizade, autoimagem, diversão, estudos, família, namoro, sexo e tendências modernas. Tá? 8 áreas da vida do jovem que pode ajudá-lo. Autoimagem, aceitando minha aparência, distúrbios de aparência e transtornos alimentares, vencendo o mal da preguiça e outras coisas. Amizade, quais as bases bíblicas para uma boa amizade? Fazendo boas amizades. Que tipo de amigo sou? Como identificar uma boa e uma má amizade? Diversão, posso ir à balada? Jogos eletrônicos, internet, cinema, música, shows seculares. Estudos, responsabilidade no aprendizado, fugindo das festividades e tradições escolares que não edificam a minha espiritualidade. Bullying, respeito aos professores. Família, relacionamento com familiares e parentais, violência doméstica, o sustento financeiro do lar. Namoro, ficar ou não ficar, namoro, mas meus pais não sabem, e agora? Como deve ser o namoro cristão? Sexo, pornografia, pressão sexual, entrega total, masturbação, abuso sexual, aborto e outras coisas. Tendências modernas, discussões sobre tatuagem, piercing e outras coisas. Um livro para ajudar jovens
é um manual de aplicação pessoal, dicas de comportamento pessoal, tá? Você está passando situação tal, como você tratar? Como você tratar em casa, preferência entre os pais. O pai gosta mais do garoto e a mãe gosta mais da garota e acabam se sentindo mal dentro de casa, no próprio lar. Esse é um livro para o jovem, não para os pais. Como ele pode, através de orientações, vencer alguns desses obstáculos. Que visão ele tem que ter dos pais, que visão ele tem que ter de Deus, que visão ele tem que ter do todo. Que conselhos poderiam ser dados? É a ideia. Essa aqui é a terceira edição de um livro que eu escrevi em 2005, agora está ampliado. Manual de respostas bíblicas, tá? E aqui você tem mais de 66 tópicos dos mais variados: aborto, Bíblia, céu, inferno, alma, evolução, criação, Deus, diabo, religião, ressurreição, OVNIs, ideologia de gênero, dinossauros, perguntas que as pessoas fazem e que você muitas vezes nem sabe que fazem, aliás, sabe que fazem, mas não sabe ter respostas, tá? Então é um livro com mais de 460 páginas, que vai te ajudar como um guia sobre esses temas. Aí nós temos 7 mitos do Adventismo. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é a igreja que mais tem atraído evangélicos. E essa aproximação é perigosa, porque a Igreja Adventista publica livros ensinando a como evangelizar os evangélicos. Aí, enquanto nós falamos, legal, não, está vendo, ó, esse pessoal tem programa bom, eu assisto a Novo Tempo, Rodrigo Silva é um cara que conhece de arqueologia, e papapá. O que é a Igreja Adventista? A partir de uma discussão sobre 7 ensinos da Igreja Adventista, que são mitos, que não têm fundamentação nem bíblica, nem histórica, e quando você compara com a própria história da Igreja Adventista, cai. Tá certo? Nós temos um outro livro aqui que não é de minha autoria, esse aqui, do pastor Ignaldo Hélio, que também é um pesquisador nessa área de religiões e seitas, e também trabalha com técnicas de evangelização. Uma seara quase esquecida, o desafio de olhar os grupos religiosos como campos missionários. É um livro muito interessante, cuja proposta é exatamente mostrar esses grupos não como grupos que nós devemos odiar, aliás, pessoas que nós devemos odiar, mas pessoas que nós podemos evangelizar. Uma mudança nesse olhar. Esse aqui é um outro negócio que eu vou mostrar só amanhã. Esse aqui, da outra vez que esse material ainda estava sendo produzido, curso prático de defesa da fé. Aí você diz assim, pastor, eu não quero só ler livro, eu quero, além de ler livros, eu quero fazer um curso de 18 meses, receber um certificado, pesquisar sobre todos esses assuntos, tá? Então, é a sua oportunidade, um curso de 18 meses. Esse curso, na editora dele, custa R$720, tá? Quem quiser, eu posso depois mostrar o site. Aqui você vai pagar para 720, e você ainda tem que fazer uma matrícula de R$30 e pagar uma mensalidade de 15. Você adquirindo esse material conosco, você não paga mensalidade, não paga matrícula, e você vai ter um grande desconto e ainda vai ganhar 2 livros que você vai escolher. Tá? Curso prático de defesa da fé. Se você quer estudar esses assuntos, para não ficar só naquele mas começar a ter respostas,
Irmãos, respostas não caem do céu. Temos que estudar. Oportunidade para vocês. Vamos para o nosso intervalo, tá ok? Que Deus abençoe. É o seguinte, hoje, como nós começamos um pouco atrasado, eu vou dar uma parada aqui, mas vou abrir para perguntas e respostas sobre se tem alguma dúvida sobre o que nós tratamos até aqui. Se você de repente fizer uma pergunta sobre alguma coisa que eu vou tratar amanhã, eu vou orientá-lo a aguardar um pouquinho, tá certo? Então, alguém tem alguma... Pessoal, pode vir sentar aqui, pode trazer o lanche para cá, pode sentar aqui, a gente vai... enquanto... Alguém tem alguma pergunta, alguma observação, algo que não ficou muito claro e você... Pastor, eu queria ter uma clareza melhor sobre alguns aspectos. Alguém tem alguma pergunta a fazer, pessoal? Perguntas, observações? Perguntas, observações? Está tudo claro? Ok, tem perguntas aqui. Tem outro microfone aí. Vamos... espera só um minutinho aí. Aí nós vamos tentar responder alguma dessas perguntas. Então vamos lá. Pastor, Paulo, ele foi levado até aquele ambiente que o senhor descreveu, onde havia os altares para vários deuses e ao Deus desconhecido. O senhor acha adequado o cristão, para que ele desenvolva esse relacionamento com essa pessoa que não é cristã, ele deve frequentar casas religiosas, centro espírita, uma igreja católica, o salão do reino das testemunhas de Jeová? Isso eu digo assim, ir uma vez e desenvolver esse relacionamento, porque no caso de Paulo, Paulo é levado a este lugar, né, que era um lugar de julgamento, e lá... E era um lugar público. Era um lugar público, né? E havia altares. O senhor acha que o cristão ele deve frequentar esses ambientes? O mundo da antiguidade era um mundo politeísta, não é? Nós estamos vendo o politeísmo renascendo nas últimas décadas para cá, e o neopaganismo. O mundo que Paulo encarou era um mundo politeísta, pessoal. Não existia, por exemplo, o conceito de ateísmo, como nós temos, entende? Não existia esse conceito, tá? Eu estou explicando isso para a gente tentar relacionar algumas coisas. O Areópago é um lugar público, de discussões públicas filosóficas. Paulo está encarando ali basicamente dois grupos, né? Os epicureus e os estoicos, dois grupos filosóficos altamente humanistas que surgiram por volta de 3 séculos antes de Cristo, na mesma época praticamente. Agora, Paulo, portanto, está numa cidade que tem todo esse ar religioso, porque não existia a ideia de governo laico. Simplesmente não existe. É um governo que não seja religioso. Todas as ideias de culto são religiosas, né? Aliás, todas as ideias de sociedade são sociedades religiosas. Simples assim. Então é um mundo diferente do nosso, completamente diferente. Agora vamos lá, vamos tentar pensar nesse mundo completamente diferente, tentando ver algumas coisas. Às vezes, e tem outro aspecto, você vê Paulo altamente preparado. Paulo cita, as escrituras citam um hino conhecido, uma ode a Zeus, conhecida por eles, de cor. Então isso demonstra que Paulo não é um judeu que lê só a Taná, né? Que é o nome que os judeus dão à Bíblia deles, que é o que nós chamamos de Antigo Testamento. Ele não é um judeu só que encara a Taná, as tradições. Ele é um judeu que interage, até porque ele não nasceu em Israel. Ele é de Tarso.
Então ele é um judeu de cultura judaica e também que entende do mundo greco-romano. Vendo todos esses pontos, porque às vezes quando eu falo para as pessoas, olha, use o livro do grupo tal, né, aquele princípio de usar a escritura canônica do outro, a afirmação canônica do outro, aí um pastor uma vez falou para mim assim, pastor, mas isso não é perigoso para o crente? Então, antes de você, nós estamos dando um treinamento e discutindo, eu comecei esse treinamento aqui falando do quê? Da nossa dificuldade de ler Bíblia. Então não adianta você entender a fé do outro se você não compreende nem a sua. Entende? Mas eu creio, e eu fiz muito isso, fui em Salão do Reino, fui em terreiro de Umbanda, frequentei uma mesquita 3 meses e pouco, não foi por causa disso que eu comecei a deixar a barba crescer não, tá? E, enfim, eu sempre fiz esse trabalho fui em igreja mórmon, sempre fiz esse trabalho de interação com pessoas e diálogo, porque eu sempre entendi que um livro que eu lesse sobre qualquer grupo, não ia me dar a experiência de contato pessoal com aquelas pessoas, com aquele grupo. Mas eu vejo que muitos crentes não estão, por exemplo, eu às vezes vejo pessoas falando assim, pastor, essa pessoa, ela quer, tem um amigo meu lá no trabalho que é kardecista, e aí eu já convidei para ir para a igreja, ela falou para mim assim, se você for um dia lá no meu centro, eu vou na sua igreja, entende? Eu particularmente, minha crença, minha forma de ver e minha estratégia de diálogo, eu já tinha ido no primeiro convite. É só ir lá? Entende? Tem um princípio, deixa eu ver só, que é a ideia de que por exemplo, eu já tive em vários lugares e eu não me senti em nenhum momento com nenhuma dificuldade de me aproximar dessas pessoas. Como falei para vocês, todo meio-dia, toda oração do meio-dia eu estava lá na mesquita, entende? Não vi nenhuma dificuldade. Deixa eu só... Deixa eu só ver um texto aqui. Abra a sua Bíblia, olha que texto curioso. Princípio bem curioso sobre isso que você está falando. Num mundo religioso também, só que em outro contexto. O contexto lá do Naamã, tá? Naamã que foi curado da lepra. História todo mundo conhece. Segundo Reis, capítulo 5, versos 17 e 18. Segundo Reis 5, 17 e 18. Estamos pensando num mundo religioso, ok? Olha esse princípio como é interessante. Segundo Reis 5, 17 e 18. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses senão ao Senhor. Naamã falando para o profeta, ok? Falando para Eliseu: olha, eu quero levar terra, você me permitir, eu quero levar uma carga de terra de 2 mulos, porque eu não vou mais sacrificar lá na minha terra nenhum outro Deus. Então era como se ele transportasse um lugar de adoração de Deus. Ele não entende ainda que Deus, o Deus que o curou, é o Deus de todo mundo.
Lembre-se disso, as pessoas tinham ideia de deuses locais. Até Jonas, profeta de Deus, caiu nessa conversa. Ele entrou num barco para fugir de Deus. Isso é ideia de quê? Isso é ideia de culto de divindade local. Ó, tem um Deus que domina ali, tem um Deus que é da água, tem um Deus que é da água doce, tem um Deus que é da floresta, tem um Deus que faz com que as fêmeas, os animais, as fêmeas possam parir com segurança. Tem um Deus que gera a vida. O mundo é dividido de divindades. Essa é a cabeça desse pessoal. Aí, olha a resposta do profeta: nisto perdoe o Senhor. Aí ele continua: nisto perdoe o Senhor Deus, a teu servo, quando o meu senhor, o rei dele, entrar na casa de Rimon. Rimon era uma divindade, não é? Do vento, da chuva, divindade que eles adoravam naquela região. Entre os sírios, é uma divindade deles. Ele diz: nisso perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu senhor, o rei, entrar na casa de Rimon para ali adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimon. Quando assim me prostrar na casa de Rimon, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Verso 19, Eliseu lhe disse: vai em paz. Ele está pedindo que permissão ao profeta. Olha, o meu rei vai entrar, né, na casa de Rimon, no lugar de culto dele, e eu venho segurando o rei, venho servindo de apoio ao rei, e o rei vai se prostrar diante da imagem dele, e eu também vou ter que me prostrar. Ele está numa crise de consciência. Posso entrar lá, acompanhar o meu rei e me encurvar? Eu não estou adorando, quem está adorando é ele, mas eu também posso me encurvar, porque eu tenho que me encurvar. A resposta de Eliseu é: vá em paz. Então, essa pergunta que se faz é uma pergunta bem curiosa, porque ela não tem uma resposta simples. Eu, por exemplo, acho que o contato, eu não tenho nenhum problema. Olha, um bandista chega para mim e diz: se você vai lá um dia lá no terreiro, que pastor, depois eu vou lá na sua igreja. Para já, vamos lá no terreiro, qual o problema? E estar num terreiro quer dizer que eu estou adorando os orixás ou cultuando algum espírito? É esse lugar, pessoal, que nos faz adorar a Deus? Qual o conceito de igreja e o conceito de templo à luz do Novo Testamento? Templo é o prédio no Novo Testamento? Não, nós somos templos do Espírito. E igreja? Você individualmente é templo. E igreja? A congregação. Eu não sou igreja, eu sou templo. Você não é igreja, você é templo. Mas quando nós nos reunimos, somos igreja. Então, essa é uma decisão que às vezes, quando eu falo isso em algumas igrejas, alguns pastores: pastor, é uma ideia que eu não compartilho muito. Mas eu te falo da minha experiência em evangelizar pessoas. E se a barreira que ele tem para me ouvir é essa, eu derrubo rapidinho essa barreira. Porque eu estou menos preocupado com o lugar. Eu não vou lá, eu tenho 1000% de certeza, não é 100%, que se eu for lá no terreiro, nada vai acontecer. Eu já entrei e saí. Entende? Se isso é o obstáculo, se esse é o obstáculo que ela colocou entre eu e ela, para que ela fosse, me desse ouvido, eu derrubo rapidinho. Entende? Mas essa é uma opinião bem particular minha, que eu só estou tornando pública, né?
por causa do seu questionamento. Entende? Mas eu não tenho nenhuma dificuldade com isso. Nenhuma. Eu não acredito em Deus local. Eu acredito que se eu entrar no terreiro de Umbanda hoje à noite, Deus vai estar comigo. Entende? Se eu for numa igreja católica, se você for lá na missa, eu vou na igreja. Já, ele vai estar aqui no domingo, sem problema nenhum. Essa é a barreira? Então eu tenho, se tiver algum pastor, algum líder aqui que discordar de mim, fique à vontade. Eu estou dizendo para vocês que a minha experiência de evangelização, de agir dessa forma, abriu muitas oportunidades. O cara olhou, mas você é um pastor, você é um pastor moderno, hein? Cara de mente aberta. Agora, irmãos, eu não acredito, não defendo, né, essa coisa chamada ecumenismo. Não acredito que todas as divindades são uma só, multifacetadas, são um Deus multifacetado. Eu não creio nisso. Eu creio que existe um Deus único e um só Senhor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ponto. Mas, se para derrubar barreiras, eu tiver que... É óbvio que tem coisas que eu não vou falar. Vocês... Ô pastor, já que o senhor está aqui no terreiro, nós vamos puxar um ponto de gira aqui, o senhor puxa com a gente? Aí não dá. Aí está pedindo demais. Não é isso? Existe um... Você lembra do princípio aqui do Naamã? Olha, eu vou ter que me curvar, mas eu não vou estar adorando. Eu vou levar o rei e tal, né? Eliseu não diz, não, meu filho, não faça isso não, que se você se curvar, você vai estar adorando. Não, ele diz, vai em paz. Eu não tenho dúvida nenhuma que Naamã se tornou uma testemunha de Deus na Síria. Não tenho nenhuma dúvida disso. Essa é a minha opinião. Não sei se agradou a vocês, se causou mais questionamentos do que auxílio, mas eu estou falando que minha experiência me ajudou muito a evangelizar pessoas e ver essas pessoas convertidas. Esse material que nós estamos trabalhando aí, pessoal, eu desenvolvi. Esse material são experiências que eu tive. Experiências que eu tive na evangelização, experiência que eu tive de discipulado, experiência que eu tive em preparar a liderança, experiência pastoral. Então, eu não estou compartilhando com vocês coisas que eu copio, Ctrl-C, Ctrl-V e trago. Experiências que eu tive de trabalho prático, de evangelizar pessoas que tinham uma crença totalmente oposta e ver essas pessoas dizendo, Jesus é o meu Senhor agora. Pouco tempo, fui dar palestra numa igreja ano passado em Guarulhos e encontrei uma pessoa que eu evangelizei há 20, deixa eu ver, há 18 anos, deixa eu ver, há 17 anos atrás, encontrei a pessoa na igreja, tinha sido um budista e tinha sido da Rosa Cruz. Eu evangelizei, contato, fala aí de Buda, fala aí da Rosa Cruz, vamos tal. Diálogo, evangelização, se converteu, está até hoje firme no Evangelho. Agora, se eu talvez criasse algumas barreiras por causa das crenças ou alguns questionamentos, eu ia dizer, não, é melhor me afastar. Estamos com o Senhor está conosco. Não existe Deus local à luz da Bíblia para nós. Ele é o Deus de toda a terra. Tá certo? Alguma outra pergunta, pessoal? Só mais uma para a gente encerrar. Alguma outra pergunta? Aqui, espera só o microfone chegar aí. No caso que o pastor falou sobre, eu concordo em estar indo em outros lugares pelo evangelismo, tudo, mas e o que o senhor diria na parte que fala, se comer carne vai escandalizar o irmão, então não faça?
De alguém falar, nossa, o pastor está ali no centro de Umbanda. Tipo, Esse pastor é herege, né? Ótimo sua pergunta. Por quê? Eu nunca fui para esses lugares acompanhado. Vou sozinho. Nunca levei ninguém. Vou sozinho. Eu vou para o terreiro, vou levar alguém? Vou sozinho, deixa eu ir para o terreiro só. Deu para entender? Por quê? Por causa desse princípio. Outra coisa, preste bem atenção. Eu treinei a minha mente e o meu coração desde os 14 anos para isso. Eu cresci dentro do Evangelho, mas com 12 anos eu comecei a nutrir terríveis dúvidas sobre a existência de Deus. E aí decidi ler a Bíblia, porque eu olhei um dia para a Bíblia e disse, eu não acredito em você, mas vou dar o benefício da dúvida. Vou ler. E aí li a Bíblia e fui estudar. Por onde eu vou estudar a Bíblia para ver se esse é um livro verdadeiro ou falso? Pelas profecias. Profecias que se cumpriram no mundo. E vamos ver como a Bíblia vê essas profecias. Sabe onde começou a minha conversão? No livro de Daniel. Porque Daniel descreve todos os reinos. Qualquer livro, qualquer enciclopédia que você pegar, em qualquer biblioteca do mundo, você vai ver os reinos na sequência que Daniel demonstra. Com um detalhe. Daniel viu a Babilônia e a Pérsia. Mas ainda tinha a Macedônia, ainda tinha os reinos, né? Os generais, os 4 generais de Alexandre que iam morrer. Lisímaco, Cassandro, Ptolomeu e Seleuco, 4 dinastias. Daniel diz isso. Após a morte do rei da Macedônia, né? Do Alexandre o Grande, 4 dinastias surgem, das quais 2 nós conhecemos melhor, os Ptolomeus no Egito e os Seleucidas na Síria. Depois Roma. Tudo isso Daniel dá com riqueza de detalhes. Você vai em qualquer biblioteca do mundo aí, os reinos antigos, a sequência da dominação é a mesma. E Daniel não viu, viveu 300 anos antes de Alexandre o Grande, mais ou menos 300 anos antes. Então foi com Daniel que eu olhei e disse, se eu estou buscando racionalidade nesse livro, eu encontrei. Aí depois fui para outras profecias, que são profecias, porque só a Bíblia é o único livro religioso, de todos os livros religiosos que existem, só a Bíblia possui profecias verificáveis. Inclusive os textos sobre a ressurreição, porque nós não temos tempo de discutir aqui sobre a ressurreição. Mas a ressurreição é uma doutrina historicamente comprovada por vários aspectos, por incrível que pareça. Então eu sigo esse princípio que você mencionou. Como um mais fraco veria isso? Eu não faço ninguém cair, eu quero que as pessoas se ergam. Então eu nunca vou com ninguém. Toquei nesse assunto aqui porque fui, né, instigado a isso, mas jamais menciono isso. E se você não consegue nem articular bem as crenças que você possui, não é hora de você tentar nada desse tipo, tá? Não é hora. A gente tem que saber o passo que a gente pode dar. Então é dessa forma que eu procuro não ferir esse princípio, de não causar escândalo no outro ali e tal. Nunca chego na igreja e digo, pessoal, adivinha onde é que estava a cesta? Terreiro. Ninguém aceitou. Pastor, o senhor foi visitar, o senhor estava lá no terreiro. Não. Entende? Outra coisa, hoje, parte desse trabalho eu não realizo. Por quê? Porque quando a gente começa a pastorear a igreja, quando a gente está pastoreando, existem tantas outras demandas dentro do rebanho que impedem você. Mas eu amo fazer pesquisa em loco.
Livro para mim é legal, leio, gosto, amo o livro, mas não gosto de estar lá. Vou lá porque tem coisa que a prática, não tem livro nenhum que te ensine. A experiência que você tem indo numa sinagoga, nenhum livro pode te passar. Você pode estudar um monte de coisa sobre sinagoga, origem da sinagoga, história da sinagoga ontem, sinagoga hoje, os caminhos da sinagoga amanhã, mas essa experiência ninguém pode te passar. Mas com essas ressalvas. Entende? Pelo menos é assim que eu vejo. Nós vamos encerrar, porque nosso tempo já está estourado. Eu quero agradecer mais uma vez a atenção de vocês. E amanhã, quais serão os horários amanhã, pessoal? Quem é que está aí? 7h30. Então 19h30 amanhã. É isso? É isso? É isso. Então nós vamos nos reunir amanhã nesse horário. E aí vamos aprofundar um pouquinho outras questões, metodologia de abordagem, perguntas e coisas que nós vamos aprofundar. Tá certo? Vamos tentar chegar no horário para a gente começar no horário e ganhar mais tempo, porque tem muito conteúdo ainda para nós vermos até domingo. O material está lá sobre a mesa. Invista no seu conhecimento. Invista no seu conhecimento. Ano passado, eu concluí um curso de mestrado em História da Ciência, investindo no meu conhecimento. Né? Por quê? Porque aí você pode orientar pessoas, ajudar outras pessoas e melhorar. Quando você aprende, quando você melhora, você não melhora mais do que ninguém ao teu redor. Você melhora para si mesmo. Que Deus nos abençoe. Amém? Dá uma olhadinha no material. Boa noite para vocês. Deus os abençoe.